Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós veremos as funções de alinhamento da biblioteca FuscaBR. Se você não conhece a biblioteca FuscaBR, eu recomendo que veja os vídeos anteriores, principalmente o vídeo de instalação dessa biblioteca. Basicamente, a biblioteca FuscaBR foi uma biblioteca que eu criei para expandir um pouco as funções que o SCADABR tem nativamente. Então essa biblioteca permite algumas coisas, como criar gráficos através dos scripts para servidor e alinhar elementos. É justamente essa parte de alinhamento de elementos que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, para alinhar um elemento, você deve entrar no modo de edição da sua representação gráfica. A partir do momento que você instalar a biblioteca FuscaBR, já será criada uma janela de alinhar elementos. Então essa janela vai permitir que você possa utilizar todas as funções de alinhamento que a biblioteca nos fornece. Então, para iniciar o alinhamento, basta você clicar sobre o botão de iniciar e será aberta uma janela de opções de alinhamento da nossa biblioteca. Então, para alinhar um elemento, você primeiramente tem que escolher qual vai ser o seu elemento âncora. Então, passando o mouse sobre os elementos, você pode ver que vai ser criada uma borda amarela. Essa borda significa que o elemento está disponível para seleção. E para selecionar, você deve clicar com o mouse sobre ele. O primeiro elemento que você selecionar sempre vai ser o elemento âncora. Então, o elemento âncora será usado de referência para alinhar os demais elementos. Então, por exemplo, vamos selecionar esse LED amarelo como elemento âncora. Quando ele for selecionado como âncora, ele será marcado com uma borda verde. Os elementos que serão alinhados em relação a ele serão marcados com uma borda laranja. Então, selecionando esse LED verde para ser alinhado em relação ao âncora, você pode ver que a borda dele é laranja. Antes de vermos as opções de alinhamento propriamente ditas, vamos ver como mudar a posição do âncora, pois o âncora pode ter sua posição alterada através dessa opção de posição âncora. Então aqui podemos alterar o parâmetro x e y do nosso âncora. O parâmetro x é contado em relação à nossa borda, aqui a nossa margem esquerda da nossa representação gráfica, enquanto o parâmetro y é contado em relação à margem superior. Então, quanto maior o y, mais ele vem para baixo, nosso elemento, e quanto maior o x, mais ele vem aqui para a direita. Vamos, por exemplo, dizer que o nosso x e o nosso y são 30 pixels. Então, vamos alterar esses valores para 30 pixels e vamos clicar no botão OK para mover o âncora. O nosso âncora já foi movido para esta posição aqui. Agora vamos ver as opções de alinhar os demais elementos em relação ao âncora. Então temos aqui opções de alinhar à esquerda do âncora. O nosso elemento será alinhado em relação à borda esquerda do nosso âncora, a margem esquerda do nosso âncora. À direita, ele será alinhado à direita do nosso elemento âncora. Ao topo, ele será alinhado em relação à nossa parte superior do elemento âncora. E a base, que alinha em relação à parte inferior do elemento âncora. Vale lembrar que você pode alinhar mais de 2 elementos. Você pode alinhar quantos elementos quiser de uma vez só. Então podemos alinhar, por exemplo, os nossos 4 elementos à base do nosso elemento âncora, como vemos aqui. Além das opções de alinhamento à esquerda, à direita, ao topo e à base, temos opções de centralização. Elas irão centralizar os nossos elementos. Então, podemos colocar todos os nossos elementos em relação ao centro do nosso elemento âncora, fazendo que eles estejam centralizados horizontalmente ou verticalmente. Vamos primeiramente centralizá-los verticalmente. Então vamos na opção verticalmente, que é aqui, e os nossos elementos serão todos centralizados em relação ao centro do nosso elemento âncora. Você também pode centralizá-los horizontalmente em relação ao âncora, como veremos agora. Então clicamos na opção de centralizar horizontalmente, e todos os nossos elementos são centralizados em relação ao âncora de forma horizontal. E por fim temos as opções de distribuir. As opções de distribuir não vão utilizar o elemento âncora como referência, mas elas irão fazer elas terão outro comportamento. Então a opção de distribuir, ela coloca os elementos à mesma distância entre si. Então o espaçamento entre um elemento e os demais será igual. Então, por exemplo, podemos deixar 3 elementos juntos e um elemento mais distante dos outros. E utilizando as opções de distribuir, os nossos elementos serão distribuídos à mesma distância entre si.
Então podemos distribuir horizontalmente ou verticalmente. Veremos aqui a nossa distribuição horizontal. Então aqui nossos elementos foram realinhados para ter a mesma distância entre si. E a mesma coisa vale para os nossos elementos distribuídos verticalmente. Então deixa apenas eu mover aqui os nossos elementos. E podemos distribuí-los verticalmente. Podemos combinar mais de um tipo de alinhamento. Então se você quiser deixar os elementos alinhados à direita e distribuídos verticalmente, você pode fazer isso. Outra coisa, caso você queira alterar o elemento âncora, basta vir na opção de limpar seleção e você poderá selecionar novamente os nossos elementos, inclusive o elemento âncora. Então para que o azul seja o elemento âncora, basta selecioná-lo aqui. Por fim, um último detalhe sobre as opções de alinhamento é que você não precisa necessariamente vir até as opções visíveis aqui através desses botões e clicar sobre eles, porque todas as opções de alinhamento têm um atalho de teclado. Então ao lado do nosso rótulo do nosso botão temos a tecla de atalho. Então podemos, por exemplo, limpar a seleção através da tecla S, podemos alinhar à esquerda através da tecla A, alinhar à direita através da tecla D, ao topo com a tecla W, a base tecla X, centralizar horizontalmente com a tecla F, verticalmente com a tecla G, distribuir horizontalmente com a tecla R e verticalmente com a tecla T. Estes atalhos de teclado têm por finalidade facilitar a vida na hora de alinhar uma representação gráfica, porque dependendo do tamanho da representação gráfica, essa janela pode ficar muito à direita da sua tela e até numa parte não visível. Então, para poupar o trabalho de você ter que toda hora utilizar o mouse para fazer os alinhamentos, você pode também utilizar o teclado através dessas teclas de atalho. E basicamente são essas as funções de alinhamento da nossa biblioteca Fusca-BR. Feitos os seus alinhamentos, você pode salvar a representação gráfica e os ícones serão posicionados na posição que você determinou através dos seus alinhamentos. Agora vamos ver as funções avançadas da nossa biblioteca Fusca-BR. Para utilizar as funções avançadas da biblioteca Fusca-BR, você deve primeiro ativar essas funções no arquivo da biblioteca Fusca-BR. Então, na pasta do seu Apache Tomcat, na pasta do SCADA-BR, onde você instalou o SCADA-BR, você deve vir na subpasta Web Apps, SCADA-BR, Resources e encontrar o arquivo fuscabr.js que você deve ter instalado conforme foi visto no vídeo de instalação da biblioteca. Você deve abrir esse arquivo para edição e encontrar a parte do arquivo que fala sobre a ativação das funções avançadas. Então vamos aqui no arquivo, baixamos até mais ou menos a linha 613 e encontramos a variável fuscabr.advanced.enabled. Se ela estiver em false, você deve alterá-la para true. Feito isso, você deve salvar o arquivo e automaticamente a sua biblioteca vai estar com as funções avançadas ativadas. Então, feito isso, salvo o arquivo. Aqui no caso eu não vou conseguir salvar, mas eu já estou com a biblioteca ativada. Você pode voltar ao seu SCADA-BR e poder utilizar dessas funções. Lembrando que para isso é necessário limpar o cache do navegador. Apenas para mostrar quais são essas funções avançadas, que são duas, eu vou dar aqui os exemplos. A primeira função avançada que você pode ativar através da opção de habilitar as funções avançadas é a de prevenir um apagamento acidental da sua representação gráfica. Então, a partir do momento que você estiver com as funções avançadas da biblioteca Fusca-BR ativas, este botão de apagar da representação gráfica não irá apagar diretamente a sua representação. Ao clicar sobre o botão, será mostrado um alerta perguntando se você está querendo realmente apagar a representação gráfica. Esta função ela impede que você apague acidentalmente uma representação gráfica enquanto você estiver editando e porventura você tenha clicado aqui no botão de apagar. A outra função avançada que a nossa biblioteca Fusca-BR fornece é uma função que tem a ver as janelas de edição dos nossos elementos gráficos aqui.
Então, por padrão, essa janela ela não fica nessa posição, ela fica ao fim do elemento, bem mais à direita, o que pode ser inconveniente em elementos mais longos. Eu vou mostrar isso na representação gráfica que tem os nossos dois gráficos para ficar mais fácil de entender o que eu estou falando. Então vamos para a representação gráfica de gráficos. E aqui eu vou mostrar como funciona essa última função avançada na nossa biblioteca. Então, ao clicar em qualquer opção dessas opções de edição, será aberta uma janela. Porém, esta janela aqui ela está sendo aberta já com uma modificação feita pela biblioteca FuscaBR. Eu vou mostrar como é o comportamento padrão do SCADA-BR. Então aqui abrindo o console do desenvolvedor, eu vou apenas alterar um parâmetro aqui no console. E agora já estamos utilizando o comportamento padrão do SCADA-BR para estas janelas de edição. Então vamos abri-la novamente. E você pode ver que a janela é posicionada bem mais à direita do elemento. O que em representações gráficas maiores, com elementos mais compridos, pode ser muito incômodo, porque você vai ter que mover toda a sua tela para acessar a parte de adição de algum elemento. Então, ao ativar as funções avançadas da biblioteca FuscaBR, você pode também evitar esse transtorno, essa dificuldade, na hora de editar os seus parâmetros de algum elemento gráfico na sua representação do SCADA-BR. Então vamos novamente voltar ao comportamento que a biblioteca fornece. Então, e aqui temos a nossa janela aparecendo de uma forma bem mais razoável e mais próxima à nossa opção de alinhamento do nosso elemento. E essas são as duas funções avançadas da nossa biblioteca FuscaBR. Elas são funções que resolvem alguns problemas pontuais, assim como a função de alinhamento. E é isso que temos sobre a nossa biblioteca FuscaBR na versão atual. Espero que você tenha gostado desse vídeo e dos vídeos anteriores. Muito obrigado por ter assistido e até mais!